aí, jovens, hoje vamos falar sobre Open Code, um agente para desenvolver com o Vibe Code da vida, porém usando LLMs locais, usando uma IA local. Para isso a gente vai usar hoje o LM Studio e eu estou rodando aqui no Windows, então eu vou mostrar como que faz para você instalar o Open Code e como faz para você utilizar. E no caso aqui eu estou usando uma LLM Gemma 4B, E4B. É uma LLM bem pequenininha. Ela aqui daria para você rodar numa plaquinha de 8 GB de VRAM. Se você tiver ali até 8 GB de VRAM. Por quê? Porque para rodar o Open Code, diferente do Open Cloud, que eu tinha feito um vídeo anterior, ele roda bem até com 32K de contexto. Então, se ele jogar aqui 32K, ele vai rodar bacanudo e vai rodar aqui ó, com 7.8 GB de VRAM, então dá para rodar ele inteirinho dentro da sua placa. E também vou mostrar algumas coisinhas que eu criei aqui, mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é extremamente importante, deixar um like e um hype, caso você possa dar um hype, que não vai cair seu dedo, e deixar um comentário, porque isso ajuda a propagar a palavra do Didico.ia. E é isso, bora pro vídeo. A parada aqui agora é o seguinte, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é instalar o Open Code. Como que funciona o Open Code? Eu vou dar um overview antes da gente mostrar como que faz para instalar. Ele funciona bem parecido com o Cloud, ele tem ali suas skills, ele tem subagente, dá para você configurar uma porrada de coisa. Porém, ele tem uma versão aqui para desktop, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês agora, onde eu tenho o modo plan, que ele vai planejar o que ele vai fazer e vai te perguntar se pode aplicar, ou o modo build, que ele vai sentar o dedo e já ir programando. E a gente também tem que configurar a nossa LLM aqui local. Ele funciona com outras LLMs, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você for aqui em provedor, você tem o OpenCode Zen, tem da Anthropic, tem o Copilot, tem o da OpenAI, dá para você conectar com o Google para usar o Gemini, dá para usar o Cloud, só que assim, vamos ser bem honesto, vamos ser honesto. Se você está procurando um agente para trabalhar dentro da sua máquina de forma mais barata, gratuita, você não vai utilizar essas APIs com o Open Code. Se for usar o Gemini, você vai usar um Antigravity, que já vem ali todo preparado para isso. Você vai usar o Cloud Code, você vai usar direto pelo terminal ou usando ali pelo Antigravity também. Você vai usar o ChatGPT, você vai usar o Codex. Não tem motivo, sabendo que essas outras LLMs elas têm já ferramentas prontas para elas, você usar o Open Code. Seria legal para você usar assim, sei lá, vou usar um Open Router para testar um QA da vida 3.6. Beleza, aí ele é legal para isso. Vou usar para LLM local. Bom, isso também é bom. Por quê? Dá para usar o Open Cloud, que eu já ensinei no vídeo anterior, mas ele não funciona tão legal com LLMs pequenininhas, né? Existe um outro além do Open Code, que é o Pi, que ele funciona com LLMs bem menores ainda, mas se vocês quiserem, coloquem nos comentários que eu trago para vocês. O Open Code é para você usar como LLM local, para você testar um Kimi, testar aquelas IAs chinesas através de API. Se for para usar Cloud Code, Codex e Gemini, usa direto pelo terminal deles, usando o Cloud Code mesmo, usando o Codex instalado na máquina, não tem necessidade, tá? Isso aqui é para você pensando em rodar localmente, eu acho que funciona legal, e para testar essas outras APIs, tá? Tenha em mente que você usando uma LLM local, porque eu vi isso em outros vídeos das pessoas falando, não é que você vai ter um Cloud Code na sua máquina de graça. Não, essas LLMs, elas são... dependendo da LLM, ela é mais fraca, ela não vai responder que nem um Cloud, que nem um Codex, que nem um Gemini, mas ela consegue te botar dentro desse mundo de Vibe Code e também codar coisas menores ou fazer ajustes. Então pensa bem que a gente não tá aqui comparando com o Cloud, com o Codex, com o Gemini, porque se você tem grana para pagar, mano, eu vou te falar, usa o Cloud é o melhor que tem. Depois do Cloud para mim é o Codex, depois do Codex aí tem algumas outras, sei lá, o QA, talvez, eu iria para um Kimi. Então, assim, se for para pagar, obviamente seria melhor, mas como a gente está pensando aqui em economizar grana e para poder desenvolver pequenos projetos dentro de casa e sem ter que ter uma
mega máquina para isso, porque assim, existem LLMs maiores, tá? Eu tenho de 32 bi de parâmetros, que nem o QAM, que dá para rodar aqui também local, usando o OpenCode ou o OpenCloud. Mas aí você precisa de uma máquina muito parruda, né? No meu caso aqui eu tenho uma 5090, então eu tenho 32 GB de VRAM. Daria para rodar LMs maiores do que isso. Mas eu sei que isso não é uma realidade para nós brasileirinhos. Então eu estou tentando trazer aqui para o canal LLMs menores para você poder usar com esses agentes, seja com o OpenCode ou com o Hermes ou com o OpenCloud, para você poder fazer agentes que trabalhem para você internamente. Lembrando que isso aqui é muito bom para código, esse OpenCode, então não pense que ele vai ser um agente que faz tudo, apesar que se você mandar uns comandos aqui para arrumar pasta, ele faz, tá? Mas vamos lá para o que interessa. Instalando o nosso OpenCode, você vai fazer o seguinte: você vai aqui na página do OpenCode, vou deixar isso na descrição, o link, tá? Então dá uma procurada que vai estar lá. Você vai baixar a versão desktop, que é essa que a gente estava olhando aqui, e a gente vai mandar também um comando no terminal para a gente poder abrir o terminal. Vou abrir um terminal aqui, vou abrir meu PowerShell, para vocês poderem dar uma olhada, tá? Você vai vir e vai copiar o npm que está aqui, vai rodar no terminal. No meu caso aqui ele já está instalado, tá? Mas é npm-i-g para ser global, OpenCode-AI. Terminou isso, se você for direto no terminal e meter um OpenCode, ele já vai abrir para você o terminal do OpenCode. Aí o que eu falaria para você? Seleciona uma pasta, sei lá, vou pegar uma pasta aqui, a minha pasta de teste. Vem aqui, abre o terminal, no meu caso aqui, e aí a gente dá um OpenCode, porque ele já vai estar dentro. Eita, é aqui. Te dá um OpenCode, ele já vai abrir com a pasta setada, né, onde está o seu projeto. Se você olhar aqui embaixo, desktop, dedico projetos, OpenCode, teste, tá? E aqui ele funciona bem parecido com a versão de desktop, mas a desktop ainda tá em versão beta, tá? Então você pode usar via terminal, aí você pode abrir o seu VS Code ou o seu Anti-Gravity, que já teve gente que me perguntou também assim, você mostra com o Anti-Gravity, mas o mostra com o VS Code. Porque o Anti-Gravity ele é feito com base no VS Code, então ele é igual, ele é idêntico. Então se você puxar aqui embaixo, eu vou fechar aqui esses projetinhos, eu vou puxar aqui embaixo a barrinha, ele vai trazer para mim o terminal e eu posso vir aqui e abrir um OpenCode, por exemplo, ele já vai puxar dentro da minha pastas aqui, que é no caso /esc, tá? Beleza, isso instalou no terminal e aí você baixa também, caso você queira. Vamos voltar aqui, a gente vai em download e a gente vai ter a versão tanto para Mac, para Linux e para Windows da versão desktop, que é essa versão aqui, que eu acho que para começar ela é excelente. Aí, beleza, feito isso, vamos voltar lá no nosso LM Studio, vamos procurar por nosso Gemma 4, que é uma LLM pequenininha. No caso, estou usando aqui o E4B, que é de 4 bilhões de parâmetros, ela é uma LLM bem pequenininha, ela tem 6 GB de tamanho, tá? Vou deixar o link para vocês também na descrição. Caso tiver dúvida, me chama ou entra lá no nosso grupo do Telegram, que eu te ajudo. Vai subir ela no servidor, vai olhar aqui, está com o modo running, né, aqui em cima. E aí a gente vai subir o nossa model, né, nossa LLM. Beleza, o que você vai fazer? Eu vou mostrar aqui pelo desktop e vou mostrar também como, mas assim, é bem parecido, tá? Você vai dar um barra, vai escrever aqui barra. Aqui eu tenho uma porrada de skill que eu quero mostrar para vocês também, que no caso é provider. Aqui, que seria um barra connect aqui, provider lá no OpenCloud. Vai dar um barra connect no caso, e aí você vai fazer a configuração aqui pelo terminal. É bem parecido os passos, mas eu vou mostrar aqui pelo desktop, que ele é mais fácil. A gente vai abrir aqui a engrenagemzinha, vai vir em provedores, aí tá vendo que eu tenho alguns já cadastrados aqui, eu vou cadastrar um novo para vocês verem, vou aqui em provider personalizado, conectar, o ID eu vou colocar LMV3,
E aqui eu vou colocar LM Studio Gema, cada um com seus problemas. Volto aqui no LM Studio e aqui em cima eu tenho o Reachable, que tem um caminho, um IP, né, que é onde ele está o servidor rodando. Tem um botãozinho de copiar, você dá um copy, vai passar aqui e no final você vai botar /V1, tá? A chave você vai deixar ela vazia e no modelos a gente vai vir aqui no nosso modelo, onde está ready, e aqui do ladinho também tem um botão para copiar. Você dá um copy, joga nos dois igual e dá um enviar. Feito isso, o que você vai fazer? Vai dar um Ctrl R ou clica com o botão esquerdo e dá um atualizar, porque daí ele vai aparecer para você aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Gema, cada um com seus problemas. Ele já reconheceu o nosso projeto. Fez a conexão, é hora de você começar a brincar. O que você vai fazer? Aqui na lateral tem um maisinho para você abrir uma pasta de projeto. No meu caso, eu vou abrir uma nova aqui, vou colocar como teste 2. Vou selecionar ela e aí eu já começo zerado a minha sessão. Se eu mandar um oi aqui, ele já vai me trazer o pensamento rolando dentro aqui do LM Studio, né? Ele respondeu em inglês, hello, can I help? E with your software engineer test today. E aí você vai falar assim, ó, fala em português. Caralho não. Por favor. Vou ser educado, né? Porque a gente não sabe quando que essas IAs vão se voltar contra a gente. Beleza, tá funcionando e aí você vai montar o seu projeto. Tem umas paradas aqui que tem as skills, né? Você pode meter o /init, se já tiver um projeto iniciado, ele vai ler os arquivos e vai criar um init para você. Eu tenho algumas skills aqui instaladas, por exemplo, eu tenho skill de creator, eu posso pedir para ele, né? Lista para mim as suas skills. Que se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando a instalar novas skills dentro do OpenCode também. Posso ensinar vocês a trabalhar com agentes, né, subagentes. Tem um agente e um outro agente trabalhando em paralelo. Aí ele trouxe aqui algumas skills que ele tem, ó, Skill Creator, MCP, Front-End Engineer. Vamos pedir para usar a skill do Front-End Engineer. Então vamos usar aqui, ó, Front Design. Aí eu dou um barra, chamo a minha skill e falo, cria para mim uma landing page escrito e aí, viados, tudo bem no meio da tela. Ele já automaticamente vai chamar a skill e vai começar a criar o nosso arquivo. Veja que eu estou usando aqui o Gema, o menorzinho que tem, tá? Então dá para você criar bastante coisa, você vai ver que ele não é tão robusto. Uma outra parada, quando você usa LLMs pequenininhas, você tem que ser mais explícito ali no que você quer no seu prompt. Aqui eu coloquei nada a ver, mas quanto mais detalhe você passar para essas LLMs menores, melhor. Vamos ir ali na pasta teste 2, ele criou um index. Ele meteu aqui, ó, e aí, viados, tudo bem? Apenas um teste de layout, sem contexto, sem filtro, 100% vibe. É nóis, meu. Eu fiz alguns testes aqui, eu quero mostrar para vocês que eu pedi para ele criar um joguinho, só para vocês terem uma ideia como que funciona com o Gema. E uma landing pagezinha, que é essa landzinha aqui bem simplesona. Ele botou aqui até uns easter eggs no console e tal para mim. E aí você clica aqui para iniciar e vai jogar. E ele fez um jogo da cobrinha bem rapidinho usando o 3JS. E funciona legal, tá? Tô jogando pelo teclado. Então, para vocês verem que dá para criar coisas excelentes, desde que você saiba usar as skills, né? E lembrando que quando você for usar uma LLM menor, você tem que ser mais específico com os seus prompts. Você vê que o design, por exemplo, de uma LLM menor, ele é bem mais robusto, bem mais 1995, por exemplo. Mas ele é excelente para criar código, para você refatorar, para você, às vezes, consertar um bugzinho que você tem dentro do seu código. Ele é um excelente agente para isso. E para quem está começando também agora com Vibe Code, eu acho que é interessante para você fazer pequenos testes. Você não precisa ter uma puta placa parruda para rodar isso daí.
Dá para você rodar o seu PHP, rodar um projetinho em PHP, fazer uma dashboard. Dá para você criar várias coisas, desde que você saiba ali utilizar as skills, né? E também usar os comandos, os prompts para você poder fazer isso. Basicamente, o Open Code é isso. Caso vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem me chamar aí nos comentários. Eu vou estar aí sempre à disposição, sempre tento responder todo mundo que escreve aqui nos vídeos. E se vocês quiserem aprender a colocar skills, subagentes, ver mais coisas que dá para criar com o Open Code, me chama aí nos comentários também, que eu vou tentar ajudar ao máximo vocês. E eu acho que, resumidamente, eu acho que é interessante você começar com Vibe Code utilizando o Open Code, caso você não tenha uma máquina mais parruda, porque, por exemplo, o Open Cloud você precisa de um contexto muito maior, você precisa de pelo menos 128K de contexto. Aqui no Open Code você consegue, já com 32K de contexto, dá para você começar a brincar. Tem o Pi, que eu comentei, caso vocês queiram me pedirem nos comentários, que eu posso fazer um videozinho mostrando como que funciona o Pi, mas basicamente é isso, bem simples, bem rápido para vocês. Caso ficou alguma dúvida, pode me chamar, não tem erro. Entra lá no nosso grupo do Telegram também, sempre que vocês precisarem, pode me chamar, que eu tô sempre ajudando todo mundo lá no nosso grupo. E eu acho que é isso. Cogite ser membro do canal para ajudar o Didico a trazer mais e mais conteúdo para vocês. Caso vocês queiram mais conteúdo sobre LMs pequenininhas, me fala aí também que eu trago para vocês. E eu acho que é isso, né? Se inscreva aqui nesse maravilhoso canal. Me siga aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou didico.ia. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.